Olá pessoal, vamos resolver uma questão de combinatória caída na UES em 2015.1. A questão é a seguinte: se os conjuntos x e y possuem, respectivamente, 5 e 8 elementos, quantas funções f de x e y injetivas e distintas podem ser construídas? Então, pessoal, para a gente resolver essa questão, primeiro a gente tem que entender aqui o que é uma função injetiva, ok? A base da solução dessa questão aqui está na função injetiva. Então, vamos considerar aqui dois conjuntos, conjunto A e um conjunto B, e aqui os seus elementos, que eu vou chamar aqui de A1, A2, A3, pegar aqui só 3 elementos. E aqui no conjunto B, pegar aqui seus elementos, vou chamar aqui de B1, B2, B3, B4 e B5. Pronto, vou pegar aqui 5 elementos no conjunto B. Então, o que é uma função, né? Se eu quiser determinar uma função de A em B aqui, todos os elementos aqui do conjunto A, que nós vamos chamar de domínio, eles devem pertencer a essa relação. Então, eu vou estabelecer aqui relações entre os elementos do conjunto A e do conjunto B. Isso aqui é uma função, pessoal. Para ser uma função, ela deve atender a 2 critérios. O primeiro critério é que todos os elementos desse conjunto de partida, que a gente chama de domínio, todos eles têm que pertencer à relação. No caso aqui, todos os 3 elementos aqui, eles estão na relação. E a segunda condição é que cada um deles só pode ter uma única imagem no conjunto B, ou seja, só pode partir uma única seta de um elemento aqui do domínio. Então isso aqui é uma função, ok? E quando é que essa função ela é chamada de injetiva? No caso aqui, pessoal, essa função aqui de A para B, vamos chamar aqui f de A em B, essa daqui é uma função injetiva. Por quê? Porque cada elemento distinto aqui do domínio tem uma imagem distinta aqui no contradomínio. Esse conjunto de chegada das setinhas, pessoal, a gente chama de contradomínio. Então, o conjunto A aqui é o domínio da função e o conjunto B é o contradomínio da função, é o conjunto de chegada. Então, a setinha ela parte do A, do conjunto A, que é o domínio, e ela chega no conjunto B, que é o contradomínio. No caso aqui, a gente vai estabelecer os pares ordenados aqui. Eu tenho A1, B1. O segundo par ordenado aqui é A2, B3, ó. A2, B3. E o terceiro par ordenado aqui é A3, B5, ok? Então, aqui essa função ela é composta por esses 3 pares ordenados aqui. E essa função aqui ela é injetiva. Por quê? Porque cada elemento aqui do domínio, cada elemento diferente vai ter uma imagem diferente. Vou dar um exemplo aqui de uma função que não seria injetiva. Uma função de A em B. Então, eu teria aqui A1, A2, A3. E aqui eu teria B1, B2, B3 e B4. E vou dar um exemplo de uma função que não seria injetiva. Ó. No caso aqui, esse daqui é uma função, por quê? Porque todos os elementos do domínio estão na relação e só sai uma seta de cada um deles. Ou seja, cada um desses elementos tem uma única imagem. Mas você vai observar que o A1 e o A2, eles têm a mesma imagem. Aqui a gente teria os pares ordenados A1, B1, A2, B1 e A3, B3. Esses daqui são os pares ordenados dessa função. Ela é uma função por quê? Porque todos os elementos do domínio estão na relação e cada um deles tem uma única imagem. Mas você vai observar que o A1 e o A2 são elementos diferentes do domínio, mas têm a mesma imagem, que é B1. Então isso significa que essa função aqui ela não é injetora. Por quê? Porque para ser uma função injetora, elementos diferentes
do domínio tem que ter imagens diferentes aqui no contradomínio. Então, essa função aqui ela não é injetiva. Ok, pessoal? Então, para ser uma função, todos os elementos do domínio têm que estar nessa relação e cada um deles tem que ter um único domínio, uma única imagem, melhor dizendo. No caso da função injetora ou injetiva, elementos diferentes do domínio têm que ter imagens diferentes no contradomínio, ok? No caso dessa função aqui, ela não é uma função injetiva, por quê? Porque eu tenho elementos diferentes aqui no domínio com a mesma imagem aqui no contradomínio, ok? Então, vamos para a nossa questão agora, que a gente sabe o que é uma função injetiva. No caso aí, pessoal, a gente tem dois conjuntos, né? Conjunto X e o conjunto Y, que vão ter 5 e 8 elementos, respectivamente. Então, tem um conjunto X com 5 elementos, vou chamar aqui de X1, X2, X3, X4 e X5, e o conjunto Y, que vai ter aqui, né, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7 e Y8, ok? Então, para ser uma função injetiva, cada um desses 5 elementos aqui do conjunto X, né, eles vão ter que ter uma imagem diferente aqui. Então, X1, né, vou botar aqui Y1, X2 aqui com Y2, X3 com Y3, X4 com Y4, X5 com Y5. Então, aqui é um exemplo de uma função injetora ou injetiva de X em Y. Essa daqui é apenas uma delas, mas nós queremos saber quantas que nós podemos formar distintas, ok? Aqui é uma delas. Quantas outras a gente pode formar? Então, para a gente resolver esse probleminha, a gente tem que olhar aqui para o Y. Você observa que desses 8 elementos aqui do conjunto Y, eu vou ter 5 imagens. Então, desses 8 elementos aqui, eu tenho que escolher 5. Porque no X aqui sempre vai ter esses 5, ok? Então, eu vou ter sempre 5 setinhas saindo aqui do conjunto X e chegando no Y. E essas setas têm que chegar em elementos diferentes. Ou seja, desses 8 elementos do conjunto Y, eu tenho que escolher 5. Agora, isso aqui é um problema de combinação ou de arranjo? O que significa isso? Ora, vamos pegar um exemplo aqui. Se eu pegar um par ordenado x1, y1, esse daqui é um par ordenado dessa função. Se eu inverter aqui y1, x1, esse par ordenado, pessoal, é diferente, porque nesse caso a seta estaria saindo do y e chegando no x. Isso aqui seria o inverso, né? Eu tenho aqui domínio o x contra domínio y. Então, a minha seta ela parte do x e vai para o y. No caso aqui do par ordenado y1, x1, a seta estaria partindo do y. Ou seja, nós temos aqui que a ordem dos elementos aqui, ela importa para o significado do par. Por isso que ele é chamado, pessoal, de par ordenado. Ou seja, significa que a ordem dos elementos aqui, ela importa para o sentido daquilo que nós queremos. Então, x1, y1 é diferente de y1, x1. Ou seja, nesse caso aqui, nós temos um problema de arranjo. Por quê? Porque no arranjo, a ordem dos elementos, ela importa. Ou seja, se você trocar a ordem aqui dos elementos, nós temos que isso muda o significado. Então, o que nós queremos fazer aqui é, desses 8 elementos aqui, a gente tem que escolher 5. Ou seja, nós temos aqui um arranjo de 8 elementos que a gente deve escolher 5. Aí a gente tem que lembrar da fórmula do arranjo, né, pessoal? Arranjo de NP vai ser o quê? N fatorial sobre N menos P fatorial, ok? Então aqui a gente tem um arranjo de 8, 5 a 5, que vai ser o quê? 8 fatorial sobre 8 menos 5 fatorial. Então a gente vai ter aqui
8 fatorial sobre 8 menos 5, 3 fatorial. Aí a gente desenvolve do 8 até chegar no 3, né? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. Aí a gente cancela aqui 3 fatorial com 3 fatorial. Então a gente vai ter aqui 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, que vai dar quanto? Fazendo aí a multiplicação, o que é que a gente tem? A gente vai ficar com 6.720. Ou seja, nós podemos formar 6.720 funções injetivas distintas. No caso, a opção é o item C. Ok, pessoal? Então, recapitulando aqui, para a gente formar as funções injetivas, né? A função injetiva é aquela que cada elemento do domínio vai ter uma imagem diferente. Então, a gente tinha que olhar para o conjunto de chegada, aqui, o contradomínio, onde de 8 elementos a gente tinha que selecionar 5. E aqui é uma situação de arranjo, por quê? Porque a ordem dos elementos, né, ela influi no significado. Então, se eu tiver o par ordenado x1, y1, é diferente de y1, x1. Como a gente quer a função de x em y, todos os pares ordenados teriam que começar obrigatoriamente com o elemento de x e a imagem ser um elemento de y. Então, esses aqui seriam elementos diferentes, ok? Então, a gente, desse conjunto aqui do y, de 8 elementos, a gente tinha que selecionar 5, porque sempre você ia ter aqui, ó, 5 elementos aqui do x, eles vão estar sempre na função. O que vai mudar aqui é apenas o quê? O y. A gente vai ter x1, y1, a gente pode ter x1, y2, x1, y3, x1, y4 e assim por diante, até x5, y1, x5, y2, x5, y3 e assim por diante, ok? Então, a resposta aí, 6.720 funções injetivas diferentes. Ok, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.